Fiz o exame de sangue e descobri você um romance que começa entre seringas, silêncio e um calor inesperado. Antônio chegou ao laboratório às 7h40 da manhã. Como sempre, adiantado, um hábito antigo que não conseguia abandonar. Usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e carregava debaixo do braço uma pasta de exames antigos, como se isso fosse facilitar o trabalho de alguém. Seu Antônio Figueira? Chamou uma voz suave, vinda da porta da sala de coleta. Ele levantou os olhos e viu o homem com a ficha na mão. Moreno, cabelo bem cortado, jaleco branco impecável e um sorriso que não parecia ensaiado. Sou eu, respondeu, levantando-se devagar, ajeitando a gola da camisa como quem tenta se preparar para algo que nem sabe o que é. Rogério segurou a porta e deixou que ele entrasse. O ambiente era claro, silencioso, quase impessoal. Mas havia algo na maneira como Rogério o olhou que fazia parecer íntimo, como se já se conhecessem, como se o tempo tivesse decidido atrasar de propósito só para esticar aquele instante. Pode sentar aqui, por favor, vai ser rápido, disse Rogério, com a voz baixa, quase carinhosa. Antônio estendeu o braço com certa hesitação, não pelo medo da agulha, isso já tinha deixado para trás há décadas, mas pelo toque que sabia que viria, aquele breve contato de pele que costuma passar despercebido, mas que naquele momento parecia prometer algo a mais. Rogério prendeu o garrote com cuidado, os dedos firmes, mas gentis. E quando tocou a pele do braço de Antônio, sentiu um arrepio quase imperceptível. Não disse nada. Apenas desviou os olhos para a veia visível e se concentrou no procedimento. Mas seu coração já tinha notado. O senhor está em jejum? Perguntou. Tô. Mas se depender de como isso aqui acabar, acho que posso sair, direto para um café. Respondeu Antônio, com um leve sorriso no canto da boca, carregado de algo que ele mesmo não sabia se era charme ou nervosismo. Rogério levantou os olhos e riu, contido. Um riso de quem sabe que escutou mais do que a frase permitia. O café da esquina era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira escura e plantas penduradas nas janelas. Uma rádio tocava jazz instrumental baixo, como se o ambiente conspirasse a favor de encontros improváveis. Rogério chegou ainda com o jaleco dobrado no braço, camisa cinza por baixo, mangas arregaçadas e um jeito leve de quem sabe ouvir. O tempo. Antônio já estava sentado, de frente para a vitrine, com um expresso à sua frente e um sorriso quase tímido quando o viu se aproximar. Achei que fosse mudar de ideia, disse Antônio, empurrando a xícara em sua direção como se fosse um gesto íntimo. E perder a chance de tomar café com o paciente mais charmoso do dia? Nem pensar. Sentaram-se frente a frente. O diálogo começou simples, com perguntas de praxe. Há quanto tempo mora aqui? O que faz nas horas vagas? Você sempre vem aqui? Mas aos poucos, o café foi ficando mais forte e as palavras mais suaves. Eu gosto desse lugar, disse Rogério, olhando pela janela. Mas é raro vir com alguém. E eu já comecei bem amanhã, com agulha e tudo, brincou Antônio, fazendo Rogério rir. Depois de uma pausa confortável, Antônio se inclinou um pouco, os cotovelos apoiados na mesa. Você sempre trata seus pacientes assim com tanto cuidado? Rogério ergueu uma sobrancelha, fingindo inocência. Só os que me olham como você olhou. O silêncio que veio depois não foi constrangido. Foi carregado. Antônio mexeu no píris, como quem tenta disfarçar o calor nas bochechas. Olhar. Não é proibido. Ainda. Sussurrou. O tempo passou devagar. Quando a conta chegou, nenhum dos dois parecia com pressa. Antônio pagou, dizendo que devia isso ao sistema de saúde. E Rogério não discutiu.
mas sorriu com a mesma expressão de quando encontrou a veia perfeita. Ao saírem, a luz do meio da manhã deixava tudo mais nítido. Do lado de fora, Antônio parou por um instante. Eu tô com uns exames para buscar semana que vem. Talvez você esteja por lá? Rogério tirou um papel do bolso, escreveu algo, dobrou e entregou a Antônio. Estou aqui, mas se não quiser esperar até semana que vem, pode me encontrar antes. No sábado, por exemplo. Tem uma feirinha perto da minha casa. Eu vou. E adoraria companhia. Antônio pegou o papel, olhou e não disse nada. Mas o sorriso que deu foi uma resposta mais clara do que qualquer palavra. Eles se despediram com um aperto de mão demorado, firme e, propositalmente suave no fim. O sábado amanheceu com céu limpo e aquele calor macio de começo de outono. A feirinha do bairro estava cheia, mas sem aglomeração. Dava para caminhar com calma entre as barracas de pães artesanais, queijos e ervas frescas. Um saxofonista tocava Wave num canto da praça, e as senhorinhas já disputavam os melhores ramos de manjericão. Antônio chegou exatamente às 9h30, como Rogério havia escrito no bilhete. Usava uma camisa de linho, bege, óculos escuros e uma sacola de pano com a estampa de um mapa antigo. Estava elegante, mas casual, como quem tenta parecer despreocupado, embora estivesse com o coração batendo feito cuíca. Rogério já o esperava perto da barraca de sucos naturais, camisa verde musgo, cabelo preso num coque baixo e um sorriso que quase não cabia no rosto. Achei que fosse só um papo de laboratório, disse Antônio, aproximando-se. Eu não furo promessa, só abraço. Riram juntos, e então começaram a caminhar lado a lado. O passeio era simples. Comentários sobre a qualidade do queijo, o preço do mamão, o perfume da hortelã. Mas no meio das frases soltas, os olhares se encontravam mais do que o necessário. Um ombro encostava, uma mão passava muito perto da outra. Nada forçado, mas tudo cheio de intenção. Você mora aqui perto? Perguntou Antônio, fingindo interesse geográfico, mas curioso de verdade. 2 ruas depois. Um apartamento pequeno, mas tem uma varanda que pega sol até às 5. E então, quase sem pausa, completou. Quer ver? Antônio sorriu. Com os lábios e com os olhos. Olhou para a sacola e disse: Só se eu puder deixar essa goiabada na sua geladeira. Rogério entendeu o recado. E gostou da resposta. Subiram juntos. O elevador era antigo, lento, e quase fez um favor ao clima entre os dois. Dentro dele, o silêncio voltou, mas era confortável, cheio de promessas contidas. Rogério olhou de relance para a mão de Antônio, próxima da sua, e não moveu. Esperou. Antônio também não moveu, mas seus dedos tocaram de leve os de Rogério, como quem pede permissão e avisa ao mesmo tempo: Estou aqui, quero ir devagar, mas estou indo. Quando a porta se abriu, a mão ainda estava ali. E continuou até a sala. A varanda era mesmo banhada de sol. Tinha samambaias, um banquinho de madeira e 2 cachepôs de barro com lavanda. Aqui parece outro mundo, disse Antônio, tirando os óculos escuros. E você trouxe cor pra ele, respondeu Rogério, apoiando-se no parapeito, sem tirar os olhos dele. A conversa diminuiu, e o espaço entre eles também. Rogério deu um passo à frente. Antônio não recuou. O toque começou de leve, primeiro a mão no braço, depois um carinho no rosto. Nenhum dos dois teve pressa. Quando os lábios se encontraram, foi como um respiro que os dois estavam segurando há dias. O beijo foi lento, firme, com a suavidade de quem sabe que pode e a intensidade de quem desejou muito. Depois do beijo, ficaram ali, um de frente para o outro.
o sol batendo de lado e os olhos dizendo o que a boca já não precisava repetir. Eu não esperava isso, disse Antônio, ainda com o toque de Rogério no rosto. Nem eu, mas às vezes a vida vem com agulha e aplica uma dose de surpresa na veia certa. Riram. E se abraçaram ali mesmo, entre plantas, sol e silêncio, como se aquilo já tivesse sido ensaiado em alguma outra vida.